Então, boa noite, pessoal. Vamos começar então mais uma aula de teoria da computação e análise de algoritmos. E hoje nós vamos falar de classe de problemas. Na verdade, a classificação desses problemas, né, é uma forma de agrupamento que a gente, né, que isso foi feito para separar, né, o que a gente chama de problemas fáceis dos problemas difíceis. A gente vai chegar à definição do que seriam esses problemas difíceis, mas problemas fáceis são os problemas polinomiais, né? São problemas cuja ordem assintótica, no pior caso, é linear, né? Às vezes é uma logarítmica, né? Então, são problemas mais fáceis, digamos assim. Os mais difíceis são aqueles problemas que vão demandar uma curva de crescimento mais acentuada, que fica difícil a gente, né, lidar com problemas que, 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 que geram esse tipo de solução. Claro que quando a gente fala dessa forma, não quer dizer que o problema tem uma ordem assintótica, né? A gente está fazendo aqui uma, 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 uma fala, digamos assim, mas na verdade a gente está querendo dizer que o problema possui uma solução computacional, né, possui um algoritmo que resolve esse problema, e a complexidade desse algoritmo, no pior caso, ele é polinomial. Em geral, é isso que a gente está querendo dizer, né? A gente não diz que o problema é linear, né? Na verdade, o problema possui uma solução algorítmica cuja complexidade é linear, né? Então, assim, na verdade, a gente resumiu essa frase. Então, por isso que a gente falou que o problema é dessa ordem, mas não que necessariamente isso é uma classificação do problema, ok? Problemas P, né? Ou problemas polinomiais, né? Um problema computacional, a gente chama ele de polinomial se existe um algoritmo polinomial que resolve o problema, né? Então é isso que a gente está falando, né? O algoritmo, ele possui uma ordem assintótica para o pior caso, né? Que ele é executado sobre uma função polinomial, né? Então a definição é como se fosse uma definição reflexiva, né? Então, problemas desse tipo são considerados tratáveis ou fáceis. É fácil, né? Assim, porque, assim, pessoal, é, imagina o seguinte, um, imagina um praticante aí de esportes radicais, né? Ou, de repente, um piloto de corrida, né? Piloto da Fórmula 1, que está acostumado a correr, sei lá, 300 km por hora, enfim. Se você botar ele numa pista de kart, onde um kart vai, sei lá, no máximo eu não sei exatamente, tá? Vou fazer um chute aqui, sei lá, 50, 60 km por hora. Não sei se é isso, né? Acho que talvez seja até muito para um kart. Mas, enfim, como eu não sei, eu estou fazendo um chute aqui. Se você chegar pro piloto de corrida e falar para ele, falar assim, e aí, rapaz, como é que você acha que é pilotar um kart a 60 km por hora? Ele vai falar, bicho, isso é mel na chupeta. Eu estou acostumado a lidar com um carro a 300 km por hora. Então, 60 para mim não é nada. É pelo contrário, parece que eu estou andando empurrado, de tão devagar que eu estou. Se você pegar uma pessoa que não está acostumada a dirigir nessa velocidade, ele vai pegar o carro e vai falar assim, caramba, esse carro corre, hein? Difícil manter esse carro na pista, hein? Pô, tem que tomar cuidado na curva, hein? Porque eu estou derrapando. Então, assim, o cara vai achar difícil, mas quando a gente fala que um problema polinomial ele é fácil, né, não significa que qualquer um que você encontrar ali na esquina, ele vai, resolve isso aqui. Pô, isso aqui é mole, cara. Pô, isso aqui é mel na chupeta. E o cara faz um algoritmo. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que ele é tratável, né? Ou seja, ele não imputa para a gente, ou ele não traz para a gente um desafio muito grande para construir uma solução para ele. E muitas das vezes, para não dizer na sua, na sua quase na sua totalidade, né? Eu falo quase porque é difícil a gente se arriscar a ser tão determinístico nessas coisas, mas a maioria desses problemas já possui uma solução pronta, né? Ou seja, alguém já resolveu esse problema de alguma forma, né? Se você abstrair o problema, ele já foi resolvido de alguma forma, ou seja,
um problema para somar dois números. Alguém já resolveu esse problema. Ah, mas o meu são dois números que o meu usuário está entrando. Cara, em linhas gerais, são a soma de dois números. Então, esse problema já tem um algoritmo para isso, já foi tratado, isso aí já... Entende? Então é isso que eu estou querendo dizer. Então, quando a gente fala que são tratáveis ou fáceis, fáceis não porque sejam triviais, mas porque é possível construir uma solução computacional para ele. Né? Mais precisamente, um problema X, né, é polinomialmente verificável se é possível verificar em tempo polinomial se a suposta solução de uma instância desse problema é de fato uma solução. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: o que é polinomialmente verificável? Você pegou o problema e disse o seguinte: olha, esse problema é polinomial. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque existe uma solução polinomial que resolve esse problema. Então a gente fala assim: ok, vamos testar. Então você pega o problema, pega o algoritmo proposto, executa o algoritmo em cima do problema e esse algoritmo vai trazer a solução num tempo polinomial, sendo que a gente está medindo esse tempo. Né? Então isso que quer dizer polinomialmente verificável. Né? Conjunto dos problemas polinomialmente verificáveis constitui a classe NP de problemas. Cuidado, NP não é uma abreviatura de não polinomial, mas sim de non-deterministic polynomial. Ok? Só para a gente poder não achar que NP é não polinomial, né? Na verdade é não deterministic polinomial, né? Um polinomial não determinístico. Problemas NP completo. Olha só, se X é NP difícil, né, ou seja, um X, né, um problema X, ele é considerado NP difícil se todos os problemas em NP não são mais difíceis do que X. Ok? Então, é o top one, é o topo da cadeia. Ok? Dito de maneira mais informal, um problema é NP difícil se for tão difícil quanto qualquer problema em NP. Um problema é NP completo se ele for NP difícil e estiver em NP. Ok? Então, olha só, peguei a classe de problemas NP. Beleza? Que são os problemas que possuem uma solução polinomial que resolve o problema. Então, esses são os problemas de classe NP. O NP difícil é o mais complexo, é o mais difícil dentro daquela classe. Se ele for tão difícil quanto os demais, né, então ele continua sendo mais difícil. Né? Ou mais não significa que ele está sozinho, mas ele está numa categoria de dificuldade onde ele, no máximo, empata com outro, né, ou outros que sejam tão difíceis quanto. E a gente fala que ele é completo. Um problema é considerado NP completo se ele é NP difícil e também está dentro da classe de NP. Ok? Por exemplo, quadrado perfeito. Dado um número natural n, encontrar um número natural x tal que x ao quadrado seja igual a n. Ou constatar que x não existe. Isso é um problema de ordem polinomial, ok? É um problema que a gente consegue tratar com um algoritmo polinomial. Então eu vou entrar com qualquer número, tá? E eu quero saber se x elevado a 2 dá esse número. Qual o valor de x? Isso aí é simples, né? Como que vocês tratariam esse problema? Me ajuda aí, pessoal. Pessoal aí da engenharia. Ninguém, gente. Pô, então eu vou ser obrigado a falar, né? Então olha só, se aqui x ao quadrado, né? Se n é o número
meu número que eu entrei. Então, na verdade, isso aqui deixou de ser uma variável para ser um valor que eu vou dar como input. Então, por exemplo, 8, né? Não, melhor, 4. Se isso aqui for 4, o que eu faço? Jogo o quadrado para cá em forma de raiz, né? Raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então, x ao quadrado vai dar 4, né? Então, eu consegui resolver isso num tempo polinomial, né? Equação inteira do segundo grau, né? Dado ABC, descobri que x ao quadrado mais, ou constatar que x não existe, né? Problema da fatoração, dado o número natural n, encontrar um número natural p maior que 1, mas menor que n, que seja divisor de n, né? Ou constatar que p não existe. Divisor comum grande, dado os números naturais m, n, k, encontrar um divisor comum de m, n, que seja maior do que k. Subsequência crescente longa, né? Dado uma sequência de números naturais e um número natural k, encontrar as sequências crescentes que têm um comprimento maior que k, né? Então são problemas matemáticos aí que a gente já está um pouco acostumado, né? Soma de subconjunto, né? Aí começam uns probleminhas mais interessantes. Ó, mochila valiosa, dados números naturais, né? De P1 a Tn, V1 a Vn, C e D, encontrar um subconjunto K, né? De 1 a N, tal que a soma dos P's, dos PK, né? Para K em K, né? Para K não passe de C e a soma dos V's não passe de D, né? Caminho curto, dado dois vértices de um grafo, né? Encontrar um caminho no grafo que tem um comprimento menor que D. Ou seja, saber traçar uma rota com um número menor de saltos do que o parâmetro que foi passado. Caminho longo, né? Dados os vértices, encontrar um caminho que tenha um comprimento maior, né, do que o parâmetro que foi passado. Dado um grafo, número K, encontrar um ciclo de comprimento maior que K. Isso é interessante, nesse caso eu quero encontrar ciclos maiores, né, ciclos grandes, ou seja, onde eu envolvo mais de um elemento. Mas a gente tem aqui na computação, a gente usa bastante algoritmos para detecção de ciclo, em várias instâncias, tá, pessoal? A gente está falando de resolução de problemas em grafo, a gente está falando de problemas de modelagem, a gente está falando de sistema operacional. Então é um assunto que ciclo é um assunto bem interessante assim na computação. A gente tem bastante aplicação disso, né, dentro da computação. Ciclo hamiltoniano, né? Encontrar um ciclo hamiltoniano, ou seja, um ciclo que passa por todos os vértices num grafo dado, né? Ou seja, você conseguir dar uma circulada pelos pontos do grafo, né? Clique grande, dado um grafo em um número k, encontrar uma clique com mais de k vértices. Cobertura pequena, né? Dado um grafo em um número k, encontrar uma cobertura com menos que k vértices. Campo minado, dado uma configuração do jogo Minesweeper, encontrar uma disposição de minas que seja consistente com uma configuração. Então, assim, quando a gente fala de problemas NP, né, problemas NP completo, o que a gente está falando é o seguinte: a gente sabe que uma vez que você constrói um algoritmo, você consegue provar a eficácia ou a eficiência dele, né? Na verdade, é a eficiência.
o tempo de execução dele. Então você consegue calcular isso, né? A gente consegue descrever em termos matemáticos como que vai ser a crescente dessa função, como vai ser o comportamento dessa função. Então a gente consegue provar isso de alguma forma, a gente consegue formalizar isso de alguma forma. Uma vez que você consegue dizer, né, para aquele algoritmo como que ele se comporta, você pode estudar. Na verdade, é uma ciência, né, uma área de estudo. A gente pode tentar identificar situações onde eu consiga construir algoritmos que sejam mais eficientes do que ele. Ou seja, quando a gente fala em solução ótima, significa que é uma solução computacional para o problema que comprovadamente é a melhor solução para aquele problema. Ok? Então, por exemplo, vamos supor que você resolveu abrir uma lanchonete aí. Uma lanchonete que tem delivery, né? Tempos de Covid, a gente tem que falar de delivery. E aí você resolveu abrir uma lanchonete e aí você criou uma forma, um algoritmo para se fazer hambúrguer. Você inventou esse algoritmo. Então você escolheu, não, primeiro eu vou fritar a carne, aí depois eu boto queijo e presunto, e aí eu frito o ovo depois, e aí eu misturo tudo, boto molho, boto a salada, fecho o pão, grelho o pão, não grelho o pão, enfim. Você tem um algoritmo, né? Ou seja, você tem uma sequência de passos que você estabeleceu para se fazer hambúrguer. E aí, o que acontece? É, essa forma de operação sua, você leva um tempo para produzir um hambúrguer. Se você for colocar uma entrada mais massiva, ou seja, se você tiver mais gente pedindo hambúrguer ao mesmo tempo, você vai pegar você consegue estimar o tempo de execução para aquele processo numa escala maior. Então, se você leva 5 minutos para fazer um hambúrguer de forma sequencial, provavelmente, se eu te der pedir 2 hambúrgueres, existe chance de você fazer isso em 10 minutos. Né? Ou às vezes pode piorar, né? Pode ser que você se enrole, pode ser que seu algoritmo né? Você dá uma embananada lá, não consegue fazer direito. Eu, por exemplo, quando eu vou para a cozinha fazer qualquer coisa, eu sou monotarefa. Essa história de bota o arroz numa trempe, o fogão na outra, não sei o que, o feijão na outra, cara, não rola. Vai queimar tudo. Comigo não funciona, não. Então eu sou monotarefa por isso aí. Então, assim, pode ser que quando você escale isso, você cria um problema ao invés de você conseguir produzir. Ou às vezes não, às vezes você consegue produzir em velocidade com mais eficiência. Mas a verdade é que você constrói um algoritmo e você consegue dizer quanto tempo aquele algoritmo, né? Você consegue fazer uma prova de quanto tempo aquele algoritmo executa dependendo do valor da entrada. Se você recebe uma entrada de 10, eu executo em tanto tempo. Se for 100, é um tempo diferente. E aí eu consigo criar uma função que represente isso para mim. Porém, se você falar assim, pô, essa solução é ótima, cara, você tem que provar que sua solução é ótima. E como que você prova, né, que sua solução é ótima? Você prova dizendo que você não tem nenhuma outra alternativa de se fazer que seja melhor do que a sua, né? Ou seja, o seu jeito de fazer o hambúrguer é o melhor jeito que existe, né? Então, é aí que mora a questão da prova de eficiência. Falando em hambúrguer, tem uma série que é interessante vocês assistirem. Eu acho que tem no. Acho que tinha no Netflix, ou se tem ainda, não sei, mas enfim, eu lembro que eu já assisti isso no Netflix. É, acho que é Fome de Poder, se não me engano. Fome de Poder? Acho que é Fome de Poder. É uma série do. Não é série, não, desculpa. É um filme baseado na história do McDonald's. Então, como que aconteceu isso? O, o cara, né, os irmãos McDonald's, né, eram dois irmãos, é,
Na verdade, tinha um que era muito bom em relação com as pessoas, né? Uma pessoa bem sociável, e tinha um outro cara que era muito inteligente, mas não tinha tão boas relações assim com as pessoas. Esse irmão mais inteligente, eles abriram, quer dizer, ambos os dois irmãos abriram a lanchonete, e aí, um belo dia, esse cara que era mais inteligente, ele foi para um estacionamento com um monte de giz branco, subiu num banco, numa escada, enfim, não sei exatamente, não lembro exatamente o detalhe. E aí ele começou pro irmão, desenha o fogão aqui, agora desenha a chapa aqui, bota não sei o que de salada ali, não, apaga. E aí ele ficou tentando, porque ele ficou olhando ali, visualizando a forma mais rápida dele produzir hambúrguer, com o menor esforço possível. Ou seja, ele estava fazendo uma linha de montagem de hambúrguer que fosse eficiente o suficiente para ele poder entregar numa maior velocidade. E o interessante do filme, né, assim, não querendo fazer spoiler, mas né, já fazendo, é, o, os irmãos, eles montam a primeira lanchonete, né, que seria o McDonald's, né, enfim, já tiveram um caso no passado, mas enfim, vamos chamar que a lanchonete do McDonald's. E aí, uma vez eles receberam a visita de um cara, um vendedor de máquina de sorvete. O cara, quando ele olhou aquele monte de equipamento, ele falou: Rapaz, onde você comprou isso? Aí o irmão chegou e falou assim: Rapaz, a gente não comprou. A gente mandou fazer. O projeto do meu irmão. E aí apontou pro irmão que tinha projetado tudo. Por que eu tô falando isso tudo? Tô dizendo exatamente o nosso exemplo do hambúrguer. Se você reparar nesses fast foods, eles têm uma linha de montagem de hambúrguer muito interessante, né? O hambúrguer, a carne sai da chapa, já vai para uma mesa, como se fosse uma esteira de montagem, onde já tem os acompanhamentos picados, o queijo separado, enfim, o cara só vai andando com o hambúrguer e montando ali na hora, rapidamente. Então, em pouco tempo, ele consegue produzir um hambúrguer para você. Então, é disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala em solução ótima, não é que o jeito de fazer hambúrguer no McDonald's seja melhor, né? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que, assim, no cenário que a gente tem, hoje, né, a melhor solução encontrada, né, uma solução que você executa, né, consegue montar hambúrguer com a velocidade maior, é a abordagem que o pessoal do McDonald's fez. Claro, pessoal, a gente aqui está fazendo exemplos lúdicos, né? Se você falar assim, professor, mas tinha um cara que ele abriu um trailer lá do lado da minha casa e ele fazia hambúrguer em menos tempo. Cara, ok, pode acontecer. A gente só está tentando usar um exemplo lúdico, né? Ou seja, uma coisa mais para a gente poder conseguir representar aquilo que a gente está querendo falar, né? Então, o que a gente está querendo dizer com isso é que você consegue construir soluções que sejam de repente melhores do que outras. E no final das contas, você consegue provar que ela é melhor. Você consegue provar que o tempo de execução dela é melhor. Então ela é considerada a solução ótima. Fazendo outro paralelo, se você for, por exemplo, olhar para o Guinness Book, né, o livro dos recordes, você sempre tem o cara que é o melhor em alguma coisa que está descrito lá no livro. Então, se você tiver assim, um corredor mais rápido, tem o nome lá do cara. Né? Se não me engano, o mais rápido aí acho que é o próprio Bolt, né? Mas vai ser para sempre? Não, ele vai ser o mais rápido até que outra pessoa seja mais rápida do que ele, e aí o nome vai ser substituído no livro, né? Ou seja, você vai ter outra solução que é melhor do que a solução anterior, né? Então, a diferença é que quando você fala em algoritmo, você consegue transformar isso tudo em matemática e você consegue provar se você consegue ou não diminuir aquele tempo. E sim, a gente consegue fazer isso com provas matemáticas, né? Ou seja, eu consigo tentar reduzir. Por exemplo, se você quiser fazer uma, uma busca, por exemplo, numa lista, cara,
existe um algoritmo ótimo para fazer acesso de elementos numa lista. E aí eu te falo, você não consegue ser menor do que o que ele já propõe. É, quando você fala em estruturas de hash, né, basicamente, como é que funciona uma estrutura de hash? Você diz qual é o conteúdo pesquisado, ele aplica uma função hash, codifica aquele valor e coloca numa lista. Se não for um hash de 2 níveis, né, vamos partir do princípio que seja um hash convencional, onde você, para a mesma chave hash, você pode ter mais de um valor, mas vamos supor que você não tivesse, qual seria o tempo de acesso à informação? Seria um odd que da vida. Pensa o seguinte, eu tenho uma tabela hash, eu preciso acessar uma informação. Eu tenho hash numa coluna e o dado em outra. Eu sei o que eu estou buscando. Qual é o jeito, quer dizer, pensando no jeito mais eficiente de fazer isso, qual seria a complexidade desse algoritmo? Deixar vocês pensarem um pouco. Ó, devido ao excesso de participação, acho que a gente vai ter que fazer uma fila, pessoal. E aí, ninguém? Ninguém? Ó, eu vou repetir como que funciona uma tabela hash, né? Você tem uma lista de supermercado. Você tem lá arroz, batata, feijão, né, aipim, enfim, essa é a sua lista de supermercado. Como que funciona? Você tem uma função hash, e aí quando você bota arroz, ele pega aquele arroz, ele codifica aquilo e transforma aquilo num número, 36. Feijão, 19. E por aí vai. Se você fosse fazer um algoritmo para acessar essa informação, olha só, a gente está criando aqui uma regra, tá, pessoal? O que não acontece com a tabela hash, a não ser que seja uma tabela hash de mais de um nível. A gente está assumindo que no mesmo código hash eu não posso ter mais de um registro, tá? Só para facilitar aqui o nosso exemplo, só para viabilizar nosso exemplo. E aí, qual a complexidade desse algoritmo? Nada? Ó, vou fazer o seguinte, como eu vou precisar